anamnese para poder aceitar bem tudo o que virá de funções exponenciais. A galera que já foi no psicólogo, aliás, né, que é uma coisa muito legal, né, porque é um especialista para tu contar tudo que tu te abrir para ele, se é que é possível, né? Que a gente, não sei se tu percebe, a gente esconde coisas de nós mesmos. Nós mesmos ocultamos na nossa mente defeitos e maluquices e bizarrices e cicatrizes mentais que a gente não consegue curar. E às vezes o especialista, tu te abre com o cara, se é um cara bom, né? Ele na tua fala, ele vai te cutucando e vai revelando a verdade para ti e pode te ajudar a ser uma pessoa mais feliz, aproveitar melhor a vida, que no final das contas é a única coisa que importa. Eu te peço para estudar, na verdade, porque eu sei que o estudo pode ser a base para uma vida, né, uma vida gloriosa, uma vida prazerosa, e a falta dele pode ser o contrário. Mas de qualquer forma, se tu, mesmo sem estudo, for uma pessoa muito feliz ao longo da tua vida, eu te consideraria uma pessoa de sucesso e realizado. Então por isso que vale essa discussão. Eu lembro que eu pedi pro meu pai, pô pai, eu queria ir no psicólogo. E ele, psicólogo. Aí apontava pra cinta lá, que ele apanhou várias vezes, embora ele nunca tenha me agredido fisicamente, bastava ele me olhar. Eu quase me cagava nas calças, era o olhar. Bastava ele me olhar, pô pai, o que houve? O que aconteceu? Eu queria saber o que estava acontecendo, porque era uma facada no peito aquele olhar. Mas ele brincava, então, psicólogo é ali, psicólogo. Mas, né, na verdade, por falta realmente de recursos na época em que eu senti vontade de ir atrás disso, de investigar a minha mente, de investigar, né, a minha vida de maneira geral. A anamnese é a parte inicial que o psicólogo vai lá e pede, me conta a tua vida. Aí tenta contar tudo que tu lembra da tua vida. Claro que nesse primeiro contato tu não lembra das coisas, depois é que vai surgindo um monte de coisa e tu vai, né, vai vendo as tuas origens, o que te tornou. Agora olha só, a anamnese que eu preciso hoje não é sobre a tua vida não, é só sobre exponenciação. Quanto? Exatamente, é só contar o número de elementos e pronto. Esse cara é a base, esse cara é o expoente. Isto é uma potência. Se eu quisesse fazer a continha, daria... Cuidado, muitos alunos, às vezes de terceirão, o cérebro para economizar energia fala 10. Para que tu acorde e perceba que é um grande absurdo, deverias pensar por que se isso é 10, um babaca inventaria que isso é 10. Concordam comigo? Só para tu acordar, porque às vezes vai acontecer, tá? Com muitos de vocês, aquele fenômeno ali de tu multiplicar os caras em vez de fazer ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vai acontecer com uns 30% de vocês na prova. Então já estou te alertando, para diminuir talvez essa incidência. Um absurdo. Isso aqui tá certo. Outra coisa que vai te ajudar bastante, decorar quanto é 2 na 10. Vai te ajudar muito se decorar esse número. Porque é um saco ficar fazendo 2, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. É um saco ficar fazendo isso. Então vale a pena tu decorar esse número. Dificilmente aparecem potências maiores que essa de 2. Aliás, meu querido, o número em potência ela cresce muito rápido, vai perceber, né? 2 na quinta é 32, 2 na 10 já deu 1024. Beleza? Cuidado com isso. Como potências crescem muito rápido, eu nunca vou poder usar um número muito grande aqui. Outro número que a gente usa legal. 3 na 0. 1. Qualquer número elevado a 0, exceto o 0, é 1. 3 na 1. 3 na 2. 3 na 3, 27. 3 na quarta, 81. 3 na quinta, 243. 3 na sexta, 729. 3 na sétima e já não lembro o que fazer. Muito raramente aparece potências maiores que 3 na 6. Por quê? Porque dá trabalho demais. Beleza? Depois, 4. O 4, né, ele é amigo do 2. Concorda comigo? Então 4 na 3, por exemplo, eu vou escrever como 2 ao quadrado elevado a 3.
que é quanto? 2 na sexta. Acabamos de revisar a primeira propriedade da exponenciação, que potência de potência multiplica os expoentes. Já que 2 na quinta é 32, 2 na 6, 64. 5. 5 na terceira, 125. 5 na quarta, 625. 5 na quinta, 3.125. Raramente vai aparecer mais que 5 na quinta na tua vida. Por isso que depois de ter trabalhado um pouquinho com potências, tu meio que decorou já as contas que vão aparecendo. Aí tu não precisa mais ficar ali do lado, vezes, vezes, vezes. Só estou te falando isso para te mostrar que até o terceirão, essa agoniazinha inicial de ter que ficar fazendo umas potências aí, vai passar. Um dia tu vai te acostumar com essas potências. 6. 6 vezes 6, 36. Vezes 6, 216, já está grande pra caramba. Vezes 6, sei lá. Raro de aparecer. Beleza? Outra coisa. 2 na quinta vezes 2 na terceira. 2 na oitava. Mantém a base. Soma os expoentes. Eu vou te falar, cara, que eu aprendi isso lá no sexto ano. Né? No sexto ano a gente fala essa ideia pra galerinha. Sétimo ano a gente aí usa um monte já. Oitavo ano o cara tem que ser o rei da potência, na verdade, né? No oitavo ano o guri que manja, ele manja de potência, ele sabe fazer tudo de potência. No nono ano, se der tempo, a gente revisa alguma coisa, mas já sai usando também. Por isso que é esperado que todos vocês lembrem disso. Mas eu lembro que eu fiquei magoado quando no ensino médio me ensinaram por que era somar. Eu me senti tão idiota quando escreveram isso. Meu Deus, que óbvio. Por que eu tive que decorar? Isso é uma coisa tão idiota, contar quantos 2 tem ali. Ou seja, às vezes tu entrega uma regra doentia pra criança que não tem nexo nenhum, em vez de tu escancarar pra ela a verdade no quadro. Pô, é contar os 2. Se eu tenho 10 na 9 dividido por 10 na 7, claro que é 10 na 2. Por quê? Porque eu vou ter 9 números 10 em cima. Pelo amor de Deus. E porque 10 dividido por 10 não corta, dá 1. 10 dividido por 10, 1. E 10 do 1. Por isso que sobra a diferença de números 10 que tinha numa potência e na outra. Meu Deus, não precisa decorar que divisão de potência de mesma base mantém a base, subtrai o expoente. Não precisa decorar isso, cara. É uma loucura até, eu diria. O negócio é na hora tu pensar o que é potência e tu lembra dessas regrinhas toscas. A elevado a n vezes a elevado a m. A na n mais m. Aí quando tu consegue generalizar através de letras, aí a tua matemática evolui. A na n sobre a na m, obrigado. A na n menos m. Olha. A na n elevado a m. A na n menos m. Menos. Acertei pelo menos. Escrita. Vezes. Obrigado pela atenção. Até aqui tranquilaço, né? Essa aí raramente o aluno esquece. A galera vem do fundamental com isso aí muito bem desenvolvido. Algumas que começam a dar dor de cabeça. O A na 0 não custa lembrar que é 1, tá? Exceto se o A for 0. Mas aí a gente diz que não existe, tá? 0 elevado a 0 é uma indeterminação, é algo muito doentio pra gente discutir agora. Como? 0 elevado a 1 é 0. 0 elevado a 1 é 0. 0 elevado a qualquer número, exceto ele mesmo. Ótimo, ótimo. É isso aí. E essa aqui é meio intuitiva, entendeu? A galera faz 0 vezes 0. Agora essa aqui, né, o cara fica meio travado para fazer. A gente chama até às vezes definição especial, tipo 0 fatorial, que a gente vai ver lá no segundo ano. Mas assim, ó, dá para explicar por que o número elevado a 0 dá 1. Dá para explicar de maneira bem óbvia. 2 na terceira dividido por 2 na terceira. 5 na sétima dividido por 5 na sétima. Π elevado a φ dividido por π elevado a φ. Mantém a base, subtrai os expoentes. Mantém a base, subtrai os expoentes. Mantém a base,
subtrai os expoentes. Porém, todas essas divisões são um número dividido por ele, e todos sabem, até as crianças mais jovens, que isso resulta em 1. Logo, não importa quem é a base, isso vai dar 1. Outra coisa que me deu ódio, por que não me mostraram já na primeira vez isso? Na primeira, não que o cara vai, agora eu sou o rei da potência, não. Mas é uma sementinha que com os anos e com boas noites de sono, com sono bem dormido, pai, e exercício e pergunta, o cara desabrocha e aprende uma matemática sólida, que pode durar uma vida dentro da cabeça dele, uma vida inteira, porque não é baseada em decoreba, é baseada em raciocínio lógico, em bom senso, não em decorebas. Decorebas, elas são curtas, efêmeras. Muito bem. Agora aqui as mais delicadinhas então. 1 sobre A na N é a mesma coisa que A na... Claro, eu posso dizer que 1 é A na 0 e aplicar aquela propriedade, mantém a base e subtrai os expoentes. Lógico. Se o cara sabe isso, ele tira o 1, bota A na 0, faz a continha da A na menos N. Ou seja, um expoente negativo que deixa o aluno totalmente perdido. A maioria dos alunos, na hora que vê isso aqui, tende a escrever que é isso aqui, arruinou a matemática, é o fim da matemática. Não! Olhou o expoente negativo, relaxa, fica tranquilo, inverte esse número, tá vendo? Ao inverter o expoente fica só isso. 1/4. 0,25, obrigado. Outra que eu vou precisar, hein? A raiz enésima de A na M. Eu quero transformar em um expoente fracionário. Alguém lembra? Divide N. Ali embaixo do M. O N passa dividindo, ó. O Mzinho continua em cima, tá vendo? E o N vira o denominador daquele expoente. Ou seja, o que é a raiz quadrada de 3? É 3 elevado a 1/2. Isso a gente talvez precise numa questão ou outra. Essas duas aqui então talvez sejam as mais delicadas, que a galera mais costuma se perder. Tem outras propriedades que eu vou citar aqui só por desencargo de consciência. A vezes B elevado a N é A na N vezes B na N. A sobre B elevado a N é A na N sobre B na N. E cuidado, né, meu querido? A mais B elevado a N, não. Não é isso. É um absurdo. Mas, aí, se tu quiser saber o que é isso, assiste os vídeos do ano que vem, certo? Binômio de Newton. Binômio de Newton é o nome dessa matéria, certo? O Newton foi um cara que aprendeu a fazer isso, aprendeu uma técnica rápida para tu desenvolver, não importa quem seja o N ali, uma técnica rápida para tu desenvolver essa maluquice que vai dar. Se fosse 2, daria A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, né? Se fosse 2, mas se for 3 já começa a encrencar, já vai dar 4, né? O expoente aqui sendo 10, dá 11 termos esse desenvolvimento, certo? Bem legal. Não é trabalhoso, mas não é difícil não, tá? Talvez no apoio de hoje aconteça isso, porque estamos vendo isso lá no segundo ano. Se alguém aparecer alguma dúvida de binômio de Newton, talvez vocês tenham que assistir uma resolução de binômio de Newton. Aconteceu com a galera do primeiro ano. Agora estamos preparados. Para eu te mostrar função exponencial. Agora que está acabando a aula, né? Não. F de x é igual 2 na x. Função exponencial. Nome justo? Por que ela tem esse nome de função exponencial? Porque a variável, o xzinho, está no expoente, só isso. Vamos fazer um gráfico, né, cara? Todo gráfico do mundo passa por uma tabela. Que números tu chutaria para o x? 1, 2, 3,
Mais que isso vai estourar o gráfico, sem dúvida. Pois é, 0 eu faria. 1 sobre 2 da raiz, né? Raiz de 2 eu até sei que é 1.4, mas... Ah, isso, negativo é legal. Menos 1 pra gente ver o que vai acontecer, né? Menos 2, agora que a gente já sabe se virar com expoente negativo, né? Acho que tá de bom tamanho. Pra primeira vez na vida, tá de bom tamanho. Bota menos 3 ali. Quanto é que é 2 na menos 3? 1 sobre 2 na 3. Quem tá ligado, conseguiria, sem dúvida. 1 sobre 8. Oh, yes! 0,125. Pode até marcar 1/8 mesmo, né, cara? Que é mais fácil tu pegar o número 1, dividir em 8 partes e marcar a 8ª parte, né? Com menos 2. 1/4, tu vê, né? Ah, é gênio, professor. Não, não, ele tá ligado. 1/2. 1, 2, 4, 8. Meu Deus, tá estourando já. Depois tu faz o plano cartesiano. Plano cartesiano. O x eu vou usar de 4 a menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Não polua seu gráfico. 1, 2, 3. Usuário que se vira. 1. Vou usar o 2. Vou usar o 4. Vou usar o dobro, que é o 8. E tá dobrando. E vou usar o 16. Não dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Lá em cima. Poderia ter baixado um pouco o gráfico, mas não farei. 1/8, meu Deus. Ah, peraí. 1/2 é a metade de 1. 1/4 é a metade da metade. 1/8 é a metade da metade da metade. Agora deu, paciência. Menos 3 está dando menos 1/8. E menos 2 está dando 1/4. Menos 2 está dando 1/4. Não vou nem fazer ponto gordo ali, que senão já estourou a posição dele. Menos 1 está dando meio. 0 está dando 1. 0 está dando 1. 1 está dando 2. 2 está dando 4. E 3 está dando 8. É o que eu consegui marcar no meu gráfico. Depois ele estoura. Eu sei que o 4 vai ter que estar acima desse ponto. Então olha só que belezura que está o nosso gráfico. O mais louco é que aqui ele vem descendo, descendo, descendo e nunca encosta. Ele se aproxima para todo sempre do eixo X, mas nunca, jamais encostará. Tu consegue visualizar, por exemplo, imagina que o X dê 10. Se o X for, menos 10. Imagina que o X é menos 10. Fica 2 elevado a menos 10. 1 sobre 2 na 10, 1 sobre 1024, 1 sobre 1000 já deu 0,0001. 0,001 aproximadamente. Um pouquinho menos que isso. Mas não deu 0. Não importa qual é o número, né, cara? O número pode ser infinitamente grande. Vai dar 1 dividido por alguma coisa. Que dá 0,000, mas no final sobra alguma coisa. Lá no infinito sobra 1. Então não encosta. Isso é uma coisa que eu não aceitei filosoficamente quando o professor falou que a assíntota é a reta que se aproxima de um determinado eixo, sempre se aproxima e nunca encosta. Certo? Essa ideia eu não... Que bicho viajamos, aproximando, encosta. E não é bem assim. Muito interessante. Galerinha, essa função é crescente ou decrescente? Crescente, nitidamente, né? À medida que x cresce, y não cresce. Crescente pra valer, né? Agora, olha só. Imaginem vocês que eu fosse fazer o gráfico dessa função. O que tu acha que ia acontecer? Ah, legal! Ia inverter. É exatamente a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a x, né? Então, peraí, para a gente não confundir, eu vou chamar essa de g. Se eu fosse fazer o gráfico, a tabela, o que ia acontecer? Vê se tu percebe. Menos 3. Inverte, 2 na terceira dá 8, parabéns. Menos 2.
Inverte 2 ao quadrado dá? Agora vai. O que aconteceu? Né? Inverteu. Inverteu. Os números ficaram invertidos. Menos 3 está dando 8. Menos 2 está dando 4. Menos 1 está dando 2. 0 está dando 1. 1 está dando meio. Tira uma conclusão. Decrescente. Tira uma conclusão. Uma boa maneira de pensar, perigosa maneira, mas uma boa maneira de pensar. É verdade, quando o x é negativo, só que se eu só falar isso, eu corro um risco. Eu consigo fabricar uma função exponencial com x negativo crescente. Quer ver? Aí que eu quero que vocês concluam a aula. Por que eu estou fazendo isso? O que tu dá para concluir pra gente? Ah não, agora eu entendi um pouquinho de função exponencial. Isso é uma coisa legal. O zero vai sempre bater no 1, tanto para uma quanto para outra. Mas tem como fabricar uma função exponencial que quando o x for 0 não dê 1? Parabéns, garoto, quando tiver alguma coisa somando no x, né? Beleza? Mas o gráfico da função exponencial sempre vai estar relacionado com esse ponto 0, 1 aí. Ou seja, o valor de x que zera o expoente sempre vai cortar o 1. Certo? Sempre vai cortar o 1 do eixo y. Isso sim, legal. Mas assim, a conclusão que eu queria que tu tirasse é: qual é a regra geral para saber se uma função exponencial é crescente ou decrescente? Assim não, né? Qualquer gráfico do mundo, né? Se está crescendo assim ou assim, ele é crescente ou decrescente. Eu digo o seguinte, ó, por que uma deu decrescente e a outra deu crescente? Como é que eu escreveria? Como é que eu explicaria para o leigo lá? Amigo, uma função exponencial ela é crescente quando blá blá blá. Uma função exponencial é decrescente quando bli bli bli. Quando a base... Então assim, ó, vamos pensar assim, ó, para ficar fácil de escrever. Só vamos analisar uma função exponencial quando o x for positivo. Vamos se recusar a analisar uma função exponencial com x negativo. E se ele for negativo? Tu inverte e obriga ele a ficar positivo, beleza? Então, ó, para um expoente positivo, temos. Para um expoente positivo, temos. Agora vamos lá, ele vai funcionar. Base maior que 1, base maior que 1, a função é crescente. E aí, o que mais? Quase. Base menor que 1 e maior que 0 é decrescente. Ou, simples assim, ó. O gráfico vai ser desse jeito quando for y igual a b elevado a x, com b entre 0 e 1. O 0 também não quero. O 0 é uma encrenca, 1 é uma encrenca, eu nunca vou querer uma função exponencial com base de 1, 1 elevado a 1000, 1 elevado a 5, 1. Certo? Então não faz sentido. Quando a função for do tipo y igual a b elevado a x mais b for maior que 1, ela é crescente. Até aqui nada demais, né? Talvez tu deve estar te perguntando, professor, quem foi o babaca? Pra quê?
Na verdade, cara, a chance de nós estarmos aqui sem a invenção da função exponencial é mínima. Sem matematizar o crescimento das bactérias, por exemplo, nós jamais teríamos desenvolvido antibióticos para contê-las. Ou seja, uma colônia de bactéria, cada bactéria se divide em duas. E aí cada uma se divide em duas. É uma função exponencial de base 2, cara, o crescimento de uma colônia de bactéria. Tu vê que viagem, cara. Então eu tenho que fazer a conta de quantas bactérias vão ter a cada hora para poder controlar, para poder estudar o crescimento delas e para poder sistematizar a busca de um antibiótico para contê-las. Certo? Então tu vê, isso só para começar, né? Radioatividade, a meia-vida dos materiais radioativos, função exponencial decrescente, com base 1/2. Ou seja, as usinas nucleares que movem parte da Europa não existiriam. O desenvolvimento tecnológico seria outro sem a descoberta, não é sem a descoberta, né? Mas sem a... Não só a utilização, mas como eu digo, é sistematização do conhecimento sobre função exponencial. Então é de suma importância essa matéria final. Olha, o que dá para fazer aí de tarefa depois desse bate-papo? Desculpa, meu amor, eu queria fazer uma pergunta. O que acontece se a base for menor? Pois é, a base menor que 0, ela é desagradável, porque se o cara for par, dá positivo. Se o cara for ímpar, dá negativo. O gráfico vai ficar descontínuo, ele vai ficar uma loucura o gráfico. Fica extremamente difícil de estudar. No ensino médio a gente não admite isso. Na verdade, nem na faculdade a gente supõe função exponencial com número negativo. Numa especialização, talvez a pessoa poderia investigar isso. Mas como dá uma encrenca muito grande, não vai aparecer isso. Eu posso te cobrar isso na prova, para ver se tu tá ligado, entendeu? Que isso aqui é menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. E que isso aqui é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. E cuidado, hein? 2 ao quadrado. E ó, isso aqui não, ó. Isso aqui é menos 4 e menos 8. Porque o menos não está elevado ao expoente. Tu vê que sutileza. Isso a gente até no fundamental já cobra. Beleza? Tua tarefinha então. Sinceramente, a 48 e a 49 ali é muito bobinho. Faz a 50. Faz a 50 para revisar. Faz toda a 50. Isso ali faz toda a 50 que tá tranquilinho. Faz a 52. Faz a 52. E a 55. 3 páginazinhas, são daquelas fáceis, tá beleza? Aí depois a gente seleciona umas mais apimentadas. Desculpa a demora. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, bom recreio.